Por que investir em ações se hoje nós temos um juro real aqui superior a 8% ao ano? Nós temos aqui um tesouro pré-fixado para 2022 pagando 14,96% ao ano e um tesouro IPCA 2029 pagando IPCA mais 7,7%. Tem cabimento o pequeno investidor tomar risco para alocar capital em renda variável com um cenário tão estressado como o nosso? Galera, nesse vídeo vai ser muito importante para você que está iniciando no mundo dos investimentos, porque eu vou trazer alguns pontos cruciais para explicar para vocês por que as ações são os melhores veículos para o crescimento de renda patrimonial, principalmente em janelas de tempo de longo prazo, para quem tem viés, é claro, previdenciário. Vou mostrar isso para vocês através de vários estudos, mostrando qual pode ser o impacto de um ciclo de mercado no seu acúmulo patrimonial. A gente vai ver também quais são as grandes vantagens de se comprar ações no mercado de baixa, como nós estamos vivendo agora. E aqui nós vamos calcular também o earnings yield de algumas ações que estão com a taxa de retorno muito atrativa já no médio prazo. E por que essa taxa de retorno ela pode ser ainda maior, considerando aqui a dinâmica do mercado de ações, das empresas que apresentam crescimento dos seus lucros a longo prazo. Então eu vou realmente aqui no detalhe para mostrar para vocês o meu racional de continuar alocando em ações diante desse cenário, mesmo com a renda fixa bastante atrativa no patamar de rentabilidade atual. Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de investimentos. O que eu quero trazer para você é conteúdo informativo de qualidade para você tomar melhores decisões com seus próprios investimentos, ganhando autonomia no mercado financeiro a longo prazo. E se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho se inscrevendo e deixando também um comentário. Pessoal, é inegável que nós temos sim uma excelente rentabilidade hoje investindo em renda fixa, principalmente considerando as características de segurança do Tesouro Nacional. Então você consegue emprestar dinheiro para o governo federal tendo uma excelente taxa de retorno, o mínimo de risco possível, e tudo isso acaba sim se tornando um grande atrativo, não só para o investidor pessoa física, mas também para muitos investidores institucionais. Porém, apesar de toda essa segurança que a renda fixa garante para você e também uma rentabilidade interessante, nós temos alguns fatores a considerar. O primeiro deles é que a cada resgate da renda fixa você vai ter que pagar ali o seu imposto de renda. Inicialmente, isso não parece algo que vai de fato impactar muito a sua rentabilidade a longo prazo, mas é preciso lembrar que ao longo de décadas você fará vários resgates de títulos públicos e esses resgates eles vão diluir uma pequena parte da sua rentabilidade também. Na renda variável você ainda consegue driblar essa questão fiscal, então você consegue vender menos de R$20 mil por mês caso você queira resgatar, ou acima de tudo nem precisa vender, Você pode simplesmente pegar o fluxo de proventos que tende também a crescer na perpetuidade. E quando falamos de janela de muito longo prazo, a questão do imposto de renda é algo que vai causar um certo impacto sim, Quanto mais tempo você puder passar acumulando sem pagar o imposto de renda, melhor para o seu crescimento patrimonial, Você consegue dar maior impulso ao crescimento exponencial do seu patrimônio. O segundo ponto é que a taxa Selic, bem como o prêmio de risco dos títulos públicos, eles não são uma taxa estática, Pelo contrário, são uma taxa dinâmica que vai se alterando com o tempo de acordo com os indicadores macroeconômicos. E vejam que no passado remoto nós tivemos sim uma taxa de juros estruturalmente muito elevada aqui na nossa economia. Porém, olhando para frente, extrapolando para uma visão de mais longo prazo, a tendência é que nós tenhamos no futuro uma taxa um pouco mais comedida, pelo menos na casa de um dígito. E é claro que você investindo aqui no Tesouro Pré-fixado 2032, você está garantindo 14,96% ao ano até o ano de 2032. Porém, você também está abrindo mão de comprar excelentes empresas com forte desconto frente ao seu valor intrínseco. Lembrando que esse investimento que você faria nas ações é algo que você vai carregar durante um período maior, Ou seja, você vai ter um impacto muito mais significativo considerando a janela aí superior a 15, 20 anos. Outro ponto é que a economia se comporta de maneira cíclica, E a gente sabe que olhando para o passado, durante esse cenário de maior incerteza, maior volatilidade, elevação da taxa básica de juros, foi também um dos melhores momentos para se investir em ações para quem tem foco aí previdenciário, tanto no ano de 2008, 2009, 2015, 2016 e mais recentemente em 2022 foram os melhores anos para se investir. Agora vamos ver o impacto patrimonial de se investir justamente aqui nesses fundos, onde o cenário é mais desafiador. Vejam que em 2015 e 2016 nós tivemos aqui uma crise institucional que bateu bastante no mercado. E nessa época a Itaúsa chegou a ser negociada por R$ 5,51. Então vejam que quem se manteve comprando ações aqui fez um excelente negócio. Por quê? Porque
porque em 2020, vejam que apenas 5 anos depois, a empresa ela dobrou a sua cotação, né? Então, só na valorização da ação foi 100% de retornos. Então, considerando aqui a valorização da ação, mais os dividendos distribuídos e as bonificações realizadas, nós tivemos um retorno aqui de quase 200% em apenas 5 anos. Então, vejam que é realmente aqui no fundo do poço. Quando a renda fixa está pagando muito bem, é que as ações também têm aquele excelente desconto frente ao valor intrínseco, e não tem jeito. Quando tivermos um ciclo de alta, esse impacto patrimonial também vai acontecer em quem estiver comprado em ações. E por que é tão importante permanecer comprado em ações? Justamente para você conseguir capturar os melhores dias. Então, poucos dias na janela de tempo aí de 10 anos são responsáveis por boa parte da sua rentabilidade, né? São dias específicos que vão gerar aquele impacto patrimonial bem acima da média. Aqui nós temos esse estudo da Economática que mostra que quem perdeu os 10 melhores dias do mercado de 2000 a 2024 sacrificou 50% do retorno, né? Então metade do retorno ficou na mesa só do investidor ter perdido os 10 melhores dias. E como você não sabe quando esses dias irão acontecer, você tem que permanecer comprado, principalmente durante esse cenário mais estressado, já que a dispersão entre os retornos diários, elas ficam bem concentradas justamente nos períodos de crise, como em 2008 e em 2020 na crise do coronavírus. Quarto ponto é que em janelas de muito longo prazo, as ações conseguem superar com folga a rentabilidade da renda fixa. Mesmo se considerarmos aqui as NTN-B de longo prazo, que é o Tesouro IPCA, que entrega sim uma ótima rentabilidade, ainda assim as ações conseguem abrir uma diferença bem grande. Vejam que na janela de 2002 a 2025 nós tivemos uma excelente rentabilidade aqui de várias ações que são praticamente core de carteira previdenciária, como é o caso das ações do Banco do Brasil, da Sanepar e também do Itaú, né? O Itaú entregando 3.300%, Sanepar 3.600%, Banco do Brasil quase 5.000% de retorno em 22 anos. E é claro que eventualmente você pode acertar uma small cap de crescimento que vai entregar uma rentabilidade absurda, como foi o caso da Ferbasa, que entregou aqui 10.300% nessa janela de tempo de 22 anos contra o CDI, que entregou apenas 1.000%. Eu sei que ao longo dessa janela de tempo nós tivemos muitas ações que azedaram, como é o caso das ações da IRB, da OIBR ou até mesmo da Eternit, mas aqui cabe ao investidor fazer uma seleção de ações mais competentes, né? Pegando aqueles setores que dão certo a longo prazo e olhando para empresas com ótimos fundamentos. Para a galera que é assinante do canal, nós temos uma seleção de ações lá no Mapa do Valor, ações que eu considero interessantes para o investimento a longo prazo e com a síntese da minha própria análise para essas ações, inclusive com o meu preço teto para aportes. Se fizer sentido para você, considere também assinar esse canal, é uma forma de você ajudar o nosso projeto a crescer. Quinto e último ponto é que da mesma forma que nós temos uma excelente taxa de retorno nos títulos públicos, nós também temos uma excelente taxa de retorno com as ações. Então temos aqui o earnings yield de algumas ações muito interessantes para a carteira do investidor de longo prazo, como é o caso das ações da Itaúsa, que hoje estão entregando um earnings yield de 14,6%. Transmissão Paulista entregando 22,6% de earnings yield. Pessoal, nós temos a Bradespar 27,39% e a CEMIG com 20,7%. Lembrando que esse earnings yield considera o lucro que a empresa reportou nos últimos 12 meses. O ideal é você tentar projetar se esse lucro vai continuar crescendo. E se ele continuar crescendo, o seu earnings yield, na verdade, será maior do que esse que nós estamos vendo aqui. Peguemos como exemplo as ações da Sanepar, que hoje estão entregando um earnings yield de 17,93%. Mas vejam que esse earnings yield considera o lucro por ação dos últimos 12 meses, né, que foi 99 centavos por ação. Porém, quando a gente pega aqui os resultados da Sanepar, é uma empresa que não para de crescer o seu resultado operacional e também o seu resultado líquido, né? Expandindo o seu EBITDA, mantendo margens muito elevadas, e a gente tem aqui esse gráfico de crescimento de lucros bem perene na perpetuidade. Então, olhando para os últimos 12 meses, você já tem um earnings yield de 17%. Agora, projetando um lucro crescente nos próximos anos, sua taxa de retorno tende a ser muito maior com o investimento em ações aqui. Lembrando que uma pequena parcela desse lucro a empresa repassa para o seu investidor, né? No caso aqui nós temos um payout de 30%. Porém, os outros 70% do lucro não se perdem, eles ficam no caixa da empresa e ela vai reinvestir nas próprias operações. Isso acaba gerando também uma valorização patrimonial do ativo, ou seja, o patrimônio líquido vai crescendo com o tempo. A gente vê isso claramente refletido aqui, ó, no valor patrimonial por ação. Vejam que o VPA saiu de R$ 4,59 em 2020, alcançando agora o patamar de R$ 6,74. Então, isso reflete a valorização patrimonial do ativo. Então, considerando todos esses fatores, eu continuo alocando prioritariamente os meus investimentos em ações.
Eu entendo que a renda fixa ela faz sentido para muitos investidores, principalmente considerando o seu perfil mais conservador, mas para mim que vou trabalhar com a janela de tempo de mais longo prazo, prefiro permanecer utilizando as ações como veículo de crescimento patrimonial. E vejam que mesmo com o Ibov de lado aí nos últimos 5 anos, nós estamos tendo sim um certo retorno aqui com a nossa carteira de investimentos. Então nós temos um retorno com a Celesc de 54%, um retorno de quase 50% com a Itaúsa, mesmo com a cotação bem pressionada na casa dos R$ 8,83. Então é claro que nós estamos olhando para um valuation muito amassado e ainda assim a empresa já está entregando sim algum retorno aqui para a carteira. Porém, eu não espero o retorno de curto prazo. Eu sei que no curto prazo, eventualmente, eu vou perder aqui para os títulos de renda fixa, mas certamente a longo prazo as ações compradas nesses preços vão gerar uma excelente taxa de retorno para o meu patrimônio na perpetuidade, com foco primordial no yield on cost, ou seja, os dividendos que vão crescendo junto com os lucros das companhias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez que não é recomendação para você investir em ações ou renda fixa, você tem que respeitar principalmente o seu perfil de risco, mas para mim faz muito mais sentido estar investindo hoje em ações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar para mim o seu comentário. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.